Obrigada pela sua apresentação. Obrigada também pelo convite a estar aqui no Brasil. É a primeira vez que estou aqui. Cheguei ontem, então realmente estou impressionado ver esse grande país, essa grande cidade. Espero que eu possa lhes dizer algo novo, algo interessante. Eu acho que devemos começar. Muito bem. Vamos falar sobre estruturas de madeira. O título da minha apresentação é uma pergunta para você, e eu espero que você possa ter uma resposta a essa pergunta. Timber, toras, um material de alta tecnologia. Nós somos uma empresa de construção em madeira na parte leste da Suíça, em Gossau, e aqui em Herrenlof você pode ver a localização, um lugar muito no interior, há muitos campos, é muito verde. Nós não trabalhamos sozinhos nessa mesma área, nós temos uma serraria que tornam algo redondo em algo retangular. Nós temos também uma empresa de construção civil, e a serraria está conectada diretamente com uma empresa chamada Bennywood, que fazem alimentos, e também temos o Tinholz, que é uma usina elétrica. Então, portanto, produzimos a nossa própria energia elétrica para aquecer e secar as madeiras, além de eletricidade para 1.000 apartamentos, de 1.000 watts. Nós estamos nos focando em fechar a cadeia produtiva do material, que começa com palestras, com a serraria, depois o planejamento, então a construção em madeira, como foi descrevido antes, e depois, saindo de nossa companhia, a produtos, prédios, edifícios e energia. É isso que resulta. Nós fomos fundamos em 1975, então nós estamos trabalhando com esse material já há algum tempo. Ao longo do tempo, nós adicionamos outras empresas, outros projetos, engenheiros, pessoas técnicas entraram na nossa equipe nesse momento. E o departamento mais jovem é o de construção em madeira, onde nós estamos fazendo estruturas de madeira pelo mundo inteiro. Como eu disse, essas estruturas complexas de madeira, nós fazemos consultoria. Se nós temos uma vontade de construir algo novo e muito complexo, não há muitas pessoas com quem conversar, e essa é a nossa ambição, a nossa visão, falar, muito bom, venha para o nosso escritório e nós vamos nos ajudar desde o princípio, traga o projeto caminhe no caminho certo, para que no final todos tenhamos benefícios. Essa é a filosofia que nós usamos como recurso. Nós usamos a madeira apenas uma vez e obtemos então um projeto bom. Nós fazemos a parte de maquinação, ou dentro da empresa ou fora. Nós fazemos duas máquinas de produção. Nós produzimos também. Temos nossa equipe também para fazer a montagem na Suíça e também no mundo inteiro, para assegurar que a qualidade da montagem e do projeto no último estágio do processo. Então vamos começar com o tópico do dia, trabalhos em madeiras. O título, eu pensei, são duas palavras, wood, e works. E eu quero começar, wood, madeira, works, trabalhos. Então eu quero começar por isso.
eu achei algumas imagens de madeira, ou toras de madeira, e aqui vocês podem ver que começa com as árvores. Nós temos diferentes pontos de vista, temos matéria-prima nova, de outros, por exemplo, vindas que tem papel, energia, ou as cascas para aquecimento, ou seja, é um material muito bom, que a madeira é uma matéria-prima muito útil. Ela é natural, ela é sustentável, mas para nós, do setor de construção, ela tem que ser econômica, muito agradável às pessoas. Ela é leve, as pessoas gostam de sentar em madeira, enfim. Para nós, os técnicos, é muito importante saber que a madeira é boa, é possível de curvar e também ela ter uma envergadura. Ela também é um material tropical, ou seja, ela consiste de grãos e, além dos grãos, ela é também a resistência dela é muito alta. Nós, então, precisamos ter uma engenharia muito... A mecanização não é tão fácil como operar em estruturas de concreto ou de aço, mas ela é adaptável e flexível. O que nós podemos fazer com esse material? Aqui tem algumas fotografias de edifícios tradicionais, modernos, temos algumas casas ou também hospitais. O que nós precisamos para construir esses prédios em madeira? Para nós é realmente importante ter na equipe essas pessoas, os carpinteiros, pois eles sabem o seu ofício, a tradição, e eles realmente amam esse ofício. E o que eles fazem com coração e alma, e isso é realmente importante. Para fazer os projetos complexos. É a chave para criar projetos complexos, realmente gostar do que você faz. Eles sabem como fazer coisas pré-fabricadas, porque eles cortam as vigas, levam para o canteiro de obras e fazem a montagem. Eles também sabem como pensar em 3D. Então, você dá para eles a planta baixa e o corte, e eles conseguem conscientizar da construção ao final. E a terceira coisa, as máquinas do CNC, para nós, isso é chave para solidificar as informações no material. Porque, como eu disse, a madeira é muito boa para se utilizar com moer, enfim. Então, para nós fixamos as ideias na madeira. E o último passo é o CAD, os projetos feitos por computador, é a parte digital do projeto, e nós realmente estamos num bom estágio de desenvolvimento nesse aspecto, mas ainda muito a se desenvolver no trabalho com madeira. Muito bem. Como podemos unir todas essas coisas? Como podemos fazer estruturas boas, duráveis, robustas? Eu gostaria de lhes dizer algo sobre a pré-fabricação, porque nos últimos anos eu aprendi que a pré-fabricação é realmente uma coisa que, em geral, todos falam, conheço pré-fabricação, eu construo alguns elementos e levo ao canteiro de obras. Mas, do meu ponto de vista, é um pouco mais que isso. Eu gostaria de mostrar para vocês o que nós podemos compreender a partir desse nome pré-fabricação e como nós podemos trazer a madeira a uma tecnologia alta através da pré-fabricação. O que precisamos, ou quais são os benefícios da pré-fabricação? Nós obtemos elementos que têm um tamanho, ou componentes de tamanho pré-estabelecido. Nós estamos no mesmo nível quando falamos
A arquitetura é feita a partir de peças, de componentes. Então, é bom ter componentes com um tamanho estabelecido. A segunda coisa é que nós podemos adaptar o nível de pré-fabricação, ou seja, podemos tornar podemos chegar até a superfície final, apenas os elementos estruturais, ou elementos da fachada, da janela, coisas assim, ou seja, nos adaptar nesse sistema. Nós temos um controle de qualidade muito bom, por exemplo, com madeira você tem muitos detalhes, então, em relação ao concreto, então precisamos definir tolerâncias, podemos controlar as tolerâncias, alta qualidade e o maior benefício é que no canteiro de obras não gastamos muito tempo na construção, na montagem, realmente. E na outra ponta, nós temos coisas a aprender, ou seja, precisamos realmente saber o que vamos construir logo no início do projeto. E nós realmente precisamos aprender onde começar e onde parar e como vai aparecer essa obra. Ou seja, a gente tem que controlar desde o início, não apenas do nosso lado, mas também do lado dos técnicos. Eles precisam pensar qual é a interface entre a madeira e o concreto, qual é o limite. Então, por exemplo, se alguém vai até esse limite, ele precisa ter controle para poder passar para o outro material. E também nós devemos planejar, nosso design acontece em 3D. Parece muito simples, mas no último projeto nós percebemos que 3D não é uma coisa tão comum nos escritórios de arquitetura, trabalhar diretamente com 3D. Aqui estão alguns dos processos, arquitetura, gerenciamento, instalações, tudo isso nós temos que fazer já na etapa de planejamento e no final nós temos a fase do edifício com a construção, montagem, produção, material. O que nós estamos fazendo é reconectar esses dois estágios do processo. Uma das importantes conexões é essa aqui. A arquitetura tem uma conexão direta com a ereção, com a montagem. Isso parece ser um pouco estúpido, muito tolo, mas há muitas coisas atrás. Quando você vai profundamente na fase do design, você percebe que a conexão é ligada aos custos, ao tempo gasto. Então, quanto mais cedo você consegue adaptar essa conexão, o projeto vai ficar mais fácil ao final. Isso significa que o que nós fazemos é começar a detalhar de trás para frente. Começamos aqui no canteiro de obras, no terreno da construção, para assegurar que nós vamos conseguir erigir a estrutura ali. Porque se você não conseguir erigir, você não vai poder planejar, não vai poder fazer o projeto. Então, você volta e pensa, os detalhes têm que acontecer para que a montagem dos elementos funcione e também para o corte feito na máquina, na serraria. Então, agora nós estamos enfrentando o processo de planejamento. Esta é a nossa filosofia, esses 4 elementos. Quando nós trabalhamos com sistemas pré-fabricados, significa que nós temos que ter uma imagem 3D, uma maquete 3D completa da casa, dos hospitais, com tudo, todos os pregos nessa maquete, todos os detalhes. Nós precisamos colocar quanto mais informação, né, e a firmeza, porque a geometria no mundo inteiro, números de geometria são igual no mundo inteiro. Em todos os países são iguais. Então, a forma de nos comunicar, podemos facilitar com informações fixas no componentes, nas vigas. A terceira coisa para resolver a complexidade na fabricação, para facilitar o máximo possível no campo, é para projetos também estrangeiros. Isso é bom, porque nós temos trabalho em forma de diamante, vinho na Ásia,
E assim, desculpa, nossos trabalhadores, nossos artistas são como diamantes. Não encontramos a mesma qualidade em outros países. E nós precisamos garantir que a conexão com esse pessoal todo seja fácil, para que o trabalho seja bem feito, fechando a cadeia de qualidade. Às vezes, no projeto, o pessoal diz, a gente resolve isso lá no campo, a gente resolve isso lá no local da construção, no site da construção. Mas na mesa, é importante ter todas as necessidades, as dificuldades resolvidas. Isso é importante na pré-fabricação. Nós temos aqui in-housing, que é em casa, né? Nós temos todo o programa, planejamento, sourcing, que é a fonte do material. Podemos ir buscar na fonte vigas de todos os tipos, curvas duplas. A próximo é a produção, que é onde temos todos os elementos, todas as peças. Quando isso é feito, temos um pouco de flexibilidade, transporte diretamente para o site da construção, ou armazenamos em algum lugar. Quando a pré-montagem é muito complexa, precisamos de mais tempo. E, às vezes, nós somos muito rápidos em termos de montagem, não é? E a subida mesmo do prédio. Aqui, do ponto de vista teórico, até agora, vamos ver o projeto. Vamos começar com o projeto em Zurique. É um projeto residencial imenso, 150 apartamentos, está sendo construído, 13 casas. Vejam as casas aqui alinhadas, e entre uma e outra linha ruas são áreas separadas. É uma área muito bonita. Um homem senta numa calçada e toca guitarra, ou as crianças na rua também brincando. Uma área muito bonita. Isso é um exemplo de sustentabilidade. É um projeto que promove a reunião das pessoas. E isso é feito em madeira, não é, com toda a questão da qualidade. Prédios diferentes. Esse aqui é mais alto, 3 andares. Há concreto para proteção contra incêndio, e fora isso, tudo mais é madeira. Aqui uma vista do hall, ainda em construção. Temos a tubulação elétrica, isolamento, material para estabilização, tudo feito lá. Aqui, o segundo lado do elemento, o lado interior da peça. Aqui estamos trabalhando nas janelas, abrindo, fechando. Aqui o teto, importante para prédios residenciais, onde temos a questão do som, proteção do som. É um elemento híbrido aqui, concreto e madeira embaixo e o concreto em cima para pressão. É mais pesado, então é muito bom o concreto para proteção. Podemos incluir tudo que precisamos para instalação elétrica, as vigas, tudo. Trazemos isso para para o local de construção em linhas paralelas. Aqui a visão final, já terminado. Vejam a parte também de concreto aqui em cima. Esse é um site de construção grande. Temos aqui
A questão da segurança, pois trabalhamos em altura, há também a proteção contra a chuva, e são várias camadas de instalação. Falamos também de tolerância. Temos que ter um sistema de medição das partes de concreto para se ajustar ao modelo 3D antes de ser colocada no local. Então, a montagem vai sendo feita após a medição das paredes e das colunas de concreto. Funcionou muito bem nesse projeto imenso. Aí começamos levantando o prédio com essas paredes de concreto e colocando os elementos em madeira em seguida. Vejam a visão do site de construção há alguns meses, 3 linhas quase já prontas, as pessoas que moram aí, e a 4ª linha está sendo feita aqui, nesse lado de baixo. É uma área muito bonita para se viver. É um projeto bastante comum na Suíça, com prédios residenciais em madeira. São vários andares, quando em prédios, mas esse é um exemplo muito bom quando a gente vê algo em maior escala, né? Em Zurique é um prédio de escritórios. Vocês conhecem o arquiteto japonês Shigeru Urban. Ele é um prédio de 7 andares. Normalmente só se pode construir 6 andares. Esse é no centro de Zurique e foi permitido 7 andares. É um prédio onde se tirou muita foto. Na área financeira de Zurique, perto da estação de trem principal da cidade. Eles amam esse prédio, tiram muitas fotos. Aqui a estrutura de esqueleto de 7 andares. Essas colunas são longuíssimas, que vão da parte mais inferior até o topo, 22 metros. 22,5 toneladas, 18 metros de madeira de viga. A estrutura é toda visível. Prédios do cliente, a mídia, o jornal, está tudo na internet. Temos a visão da parte da planta baixa, duas partes em concreto aqui e aqui, no centro e no norte, para uma estabilização global dos andares. Depois temos elementos de madeira conectados para ficar bem fixo horizontalmente, todas as colunas e todas as partes vertical, elas estão colocadas de uma maneira que a estabilidade fica perfeita. Esse espaço intermediário entre a fachada interior e exterior, conectando-se com todos os andares do prédio. Urban, porque ele decidiu isso, foi para se ter uma esponja entre um lado e outro do prédio, para ver se, por causa de mudança de temperatura, há um invólucro do prédio que é aberto para a entrada de ar fresco também. Também há o espaço aí para que essas colunas, pilhas de colunas, todos os andares são instalados por cima. Então temos penetração desses elementos do teto. Foi uma parte difícil também, que funcionou bem no final, a colocação desses elementos. Aqui estão os elementos. Nós temos painéis de 3 níveis, areia, vários centímetros para proteção contra o ruído. O prédio é leve.
com 80% de cobertura em vidro pelo lado de fora e com elementos de resfriamento aqui. E a penetração dos elementos que eu mencionei antes é mostrada aqui. A própria estrutura é dividida em parte 1, que é o esqueleto de todos os andares, e 2 é a estrutura do teto, lá em cima no topo. E na entrada, a entrada bem ampla, uma área ampla. Na entrada, 2 colunas que param na área do primeiro andar, do teto do primeiro andar. E tivemos que entender e perceber como continuar o trabalho com as outras colunas. Ruben nos deu um desafio, não queria ter componentes de aço na estrutura primária e inferior, para trazer as forças verticais dos elementos do teto para as beams, as vigas, sem nenhum componente de aço. Todas essas conexões de nós aqui, não poderia haver aço aí. Esse foi um desafio para os desenvolvedores que tinham que calcular essa estrutura toda. Para a realização, o modelo 3D aqui, os elementos de tetos, as estruturas, vigas, e vamos ver aqui esses pontos de conexão. Aqui a viga principal, as colunas. A coluna tem uma secção de 400 por 400 milímetros. Desculpa. Para a penetração dessa coluna. Mas o que a gente pode fazer aí? Ele disse que as vigas podiam receber a força retangular à areia. Então, nós fizemos chapas muito finas, colocando retangular, 90 graus uma para a outra, tendo a capacidade de receber as forças de cima para baixo e transferir força de cisalhamento para a coluna. O que é também interessante é dizer, tudo bem, essa é uma conexão de contato. O que isso significa? Significa que não há tolerância, porque senão não vai funcionar. Temos o problema aqui, não só na coluna, também na viga principal. Aqui, a viga principal, detalhe pequeno, que ela tem que produzir ela tem que receber essas placas aqui. Essas placas têm que ser implementadas e produzidas em metade, em tamanhos pela metade. E temos que ter um processo aí de colagem, de engajamento. Aqui nós temos as chapas ovais na coluna e ovais na parte de fora da viga principal, e 2 dentro e 2 estão aqui, como vocês veem. Na produção, temos um pedaço de madeira de 18 metros, de 1,5 toneladas na máquina, e temos a parte, aqui, como vocês veem no slide, a parte de cima e baixo, recortada. No final, temos que trazer os componentes para a transferência de forças para as várias conexões. Pode-se resolver essa transferência baixa da viga principal para as colunas sem usar componentes de aço. Foi mais ou menos fácil depois disso para transportar essas colunas para o site de construção e também as estruturas de teto imensas para serem transportadas.
também foram transportadas, e aí no local da construção não havia local para logística de material. É como construir aqui no centro de São Paulo. Aí nós tivemos que resolver um problema grande. Quando a gente traz essa viga principal aqui para a posição final, temos que nós temos 4 conexões sem tolerância, ou seja, nós temos aqui tolerâncias embaixo na dupla de 4 milímetros. Se você quer levantar, colocar essa coluna de 20 metros, você tem que trazer 5 vezes no ponto de conexão com esses 4 milímetros de tolerância também. Esse é o benefício da pré-fabricação 6C de maneira muito boa, porque no final tivemos esses resultados. Conseguimos colocar 5 a 20 minutos, você instala já a viga principal. E sobe, não é? Você erige, é preciso uma máquina grande para levantar esses 25 toneladas para a posição final, e aqui as estruturas de teto, e no final o prédio vai crescendo, subindo em 3 meses. Vejam, agora não está terminado, mas já está iniciando a fachada de vidros, está sendo colocada, e nós estamos terminando o nosso trabalho. O cliente está muito feliz com o prédio. É pré-fabricação, falamos aí de pré-fabricação, que são as coisas mais ou menos fáceis. Vamos para um grau acima agora. No nosso projeto, nós temos na Noruega esse projeto de 3.500 metros quadrados, com essa fachada. A intenção do arquiteto era ter linhas retas de cima para baixo, em aço. 3 maquetes foram feitas em 3 anos e não conseguiam conseguir a qualidade de resultado. Uma maquete feita em parceria com uma empresa local, e realmente tiveram sucesso. Olha a estrutura de aço, tolerância menos 30 milímetros, e aqui a superfície principal das 3 formas. São 3. As tolerâncias dessa geometria de décimos de milímetro. Normalmente, não se trabalha. Nós sabemos que é um trabalho difícil, esse tipo de tolerância, em tempos de machining, de adaptação. Nós precisamos levar em consideração todas as questões geométricas, as flexões da estrutura, e com certeza que nós fizemos muitos detalhes, porque nossa proposta foi de parafusar todas essas 12.000 partes cônicas no site, juntamente com tubos de aço, e quisemos fazer essa proposta com elementos pré-fabricados, e então o revestimento era instalado na fábrica, levado para o sítio e depois coberto, revestido. Ou seja, muitos detalhes foram necessários, mas eles não eram tão suficientes. Ainda precisamos fazer modelo na maquete também, senão não teríamos, não conseguiríamos saber o que aconteceria realmente. Precisamos saber qual o maior ângulo de torção e etc. E na maquete dá para ver isso. É por isso que nós realmente precisamos pensar sobre as interfaces, e essa é a nossa questão mais importante dos últimos 4 ou 5 anos, interfaces entre a parte de planejamento, ou seja, entre você,
o CAD, entre os engenheiros, o CAE e entre as máquinas, o CAM. Porque quando você transfere, você perde informação, as tolerâncias não estão no mesmo nível e isso é realmente uma grande questão. Hoje nós não temos uma solução standard para comprar para essas estruturas, ou seja, fazer um elemento, uma divisão de uma viga, obtemos o modelo final do volume com diferentes cores. Essa inflexão mostra a curvatura dentro, porque nós precisamos, ao final, fazer diferentes inflexões, criar os elementos, descobrir o sistema de numeração. E se você gosta de operar uma máquina para otimizar a estrutura, e você precisa analisar quantos segmentos ou peças finais você pode construir com uma chapa, porque quantas dessas curvas cabem dentro dessa chapa. Então, a otimização é realmente um grande assunto a ser abordado. Nesse projeto, nós temos 1.700 vigas e nós temos que programá-las. E, normalmente, para programar isso, você tem 54 minutos. Eu queria mostrar para vocês um pequeno filme. And that's the thing which we name, isso é denominado modelos maquete paramétrica, ou seja, se você tem muitos componentes que são diferentes, cada vez diferentes, mas que seguem as mesmas regras, e cada vez que você dá um clique, acontece a mesma equação. Então, esse software que nós usamos, o Rhino, é aberto para fazer esse tipo de trabalho. E aqui o que você pode ver é um elemento original dessa fachada, o elemento do canto, e tudo está dentro, todas as superfícies de corte, todos os parafusos, todos os números está dentro desse modelo. O que o primeiro programa está fazendo é dividir os elementos entre partes diferentes. Do lado esquerdo, você vê uma coluna onde ele salva todos os elementos que são criados automaticamente. Aí você pode abrir e então nós temos esse elemento único. E o próximo passo é pensar como a pessoa que está operando a máquina vai executar essa peça no sentido correto, e que a máquina inicia a fresagem no lugar certo, senão nós precisaríamos de uma outra placa de madeira para otimizar. Aqui você tem um laser que mostra a posição correta, então nós temos esse arquivo em laser, e aí começamos, então, um próximo passo, que é escrever os códigos de cada NC. Você vê essas linhas azuis, elas fazem indicações onde ele tem que entrar com a fresa. E ali você vê linha a linha, como ele faz isso, com as informações, e no meio nós temos um buraco para um tubo, uma tubulação. E você pode ver aqui esses retângulos em vermelho aqui. Essa foi a solução para construir essas diferentes 1000 placas, falando, ou nós fazemos esses cortes, e esses cortes estão unidos numa única placa, ou seja, você posiciona a chapa, coloca os furos, e as pessoas que estão operando a máquina têm uma tarefa bastante simples. Quando você vê aqui, ela está operando exatamente no mesmo procedimento, continuadamente, e as dimensões são diferentes apenas. No final, nós pegamos um jornal, o código de /NC. Então, vamos voltar agora.
Na verdade, na realidade, nós temos a chapa aqui, começa a fresagem, e aqui você vê as linhas vermelhas, que é o laser, como que acontece a união, o encaixe, e daí nós fazemos esses cortes em C, e isso ajusta, encaixa muito bem, então nós tivemos erro algum nesse prédio. Nós tivemos uma fachada curva em vidro. Então, essa era uma das interfaces. Então, quão curvas as vigas teriam de ser para encaixar? Então, vocês têm uma curva bastante grande nessa viga, feita na máquina. Ou seja, a montagem se torna muito fácil. Você pensa sobre... Tem que refletir sobre medir tais elementos e é fácil parafusar os gancheiros nas estruturas. Aqui está o canteiro de obra, os elementos chegam, os componentes chegam, e apenas o que precisamos fazer é elevá-los num sentido vertical, porque todos os detalhes estão baseados numa direção perpendicular, então os componentes sobem perpendicularmente, e no topo você, em algumas... Então, você faz a montagem no canteiro de obras e entre um e outro elemento você cria as inter-relações e a fachada está pronta. Nós terminamos o empreiteiro geral, fizemos isso de uma forma muito fácil. A fachada em madeira e a fachada de vidro, é uma linha tênue, ela é carvalho da Noruega, é um material muito bonito, e os arquitetos ficaram muito satisfeitos porque eles tiveram essas linhas retas em 30 metros. Então, essa foi uma forma muito boa de construir projetos em um país estrangeiro. YouTube 2009, esse é o primeiro projeto que nós fizemos para o Shigaroban, é um clube de golfe, e ele tem... Ele é um dos melhores do mundo. Você precisa, para ser membro do clube, você tem que pagar $1.000, quer dizer, $100 mil. E eu fiz uma estrutura para eles de madeira. A missão era fazer apenas uma única cobertura. Aqui nós temos uma visão geral da estrutura. A intenção era construir 21 árvores com colunas e elementos na coroa. Então, para otimizar, nós tivemos 500 elementos diferentes. Essa é a estrutura de referência, essa superfície de referência, nos elementos internos nós tínhamos 134 componentes para construir essa estrutura pré-fabricada. O tamanho de 9 por 9 metros, é o tamanho de uma casa unifamiliar, mas é totalmente curvo. Esses componentes, no final nós tínhamos tantos componentes, mas no final a geometria final é essa aqui, essa mais escura, e essas são superfícies do corte, e a superfície sombreada é a fonte é o material, para nos assegurarmos que tínhamos material suficiente. Parte disso você pode ver aqui. Não há nada muito reto, são curvos. É por isso que você pode perceber porque nós gostamos de trazer as informações para os componentes, porque você não consegue medir nada nessas vigas. Você conhece Shigaroban, esse arquiteto? Ele disse, eu não quero ter na minha estrutura placas de aço, então tivemos que minimizar as placas de aço. E como fazer isso numa estrutura curva, duplamente curva? Não é tão fácil. Mas o grande benefício da madeira é esse, que ele é bastante flexível e bom para se curvar. E você não apenas consegue fazer curvas
duplas e superfícies dessa forma, você também consegue implementar elementos conectores. Então, essas conexões em madeira foram feitas em geral, uma das mais antigas do mundo. E também nós temos também elementos de aço, obviamente, mas poucos e pequenos. Não sei se você já viu como uma máquina funciona para fresar algo como isso. Mas eu tenho aqui um pequeno filme mostrando que eu gostaria de mostrar. Essa é uma das duas máquinas que nós utilizamos. Ela é uma máquina de 45 metros de comprimento e ela é feita para industrializar essas peças de madeira, curva única, curva dupla e outros elementos. O que você pode ver é essa ferramenta que consegue realmente trabalhar em 5 eixos diferentes, não apenas para obter precisão do processo inteiro, ele traz muita precisão, desculpa, o processo inteiro, você traz a viga na posição correta, então a máquina começa a operar, a fazer a fresagem, e aqui você vê os 3 números, que nós temos tolerâncias de em torno de 1 milímetro, algo assim, ou seja, realmente de mais ou menos 5 milímetros, ele falou. Então, ele vai centímetro por centímetro, passando pela viga. Vou um pouquinho mais rápido. Então, a viga está pronta, e daí ela vai para o outro lado da peça, começa a fazer a fresagem. A curvatura realmente entra na peça. Aqui, e pode mudar a ferramenta usada. Essa é uma ferramenta para aplanar. Então, é uma mais larga. Agora, nós estamos fazendo a viga de dupla curva, ela está na mesma posição, e agora nós estamos fazendo o volume exato, a geometria exata dessa curva, dessa viga duplamente curva. Left? Então, agora é o corte final. Então, todos esses processos são implementados no código NC. Quando você está quando você está trabalhando na máquina, é tão interessante quando você vê com esses elementos muito pequenos. Nós trabalhamos para projetos pequenos junto com os alunos. E trabalhamos com peças de vigas bastante curtas que eles projetaram, que é muito interessante. Eu mesmo fiz, operei. E aqui está pronto. Então, agora a parte da engenharia foi feita e agora está pronto para transporte na Coreia do Sul. E nós temos que fazer muitas conexões com cola. É inverno na Coreia nesse momento, precisamos aquecer as vigas. E aqui você vê esses pacotes. No final, aqui está um elemento junto. São conjuntos de elementos. Nós temos
dois lugares. Essa é a segunda tenda onde nossos artesãos da Suíça estão fazendo a montagem de uma peça por vez. E no final, assim como na maquete nós vimos, nós temos 4 cantos e 3 vigas e uma conexão com uma chapa. Nós precisamos subir esses elementos 24 vezes de uma vez só. E tudo se juntou muito bem. No final temos um resultado como esse, realmente incrível. E esse é o conector, o único conector de aço na coroa entre um elemento e outro. E você vê como as tolerâncias de 2 milímetros. Eles ficaram muito contentes com esse edifício e como nós vamos para fazer a manutenção, eles nos dizem que estão muito contentes, se mantêm em boas condições. Eu estive lá alguns anos atrás, na primavera, e é realmente um prazer olhar para a estrutura em madeira, uma das mais famosas. Ele ganhou um prêmio de arquitetura em 2010, ou seja, a madeira está pronta para tudo aqui. Esse é o mais lindo que eu já fiz. E aqui você vê Shigoban, o arquiteto está muito feliz de ver a estrutura no final. E apenas para que vocês vejam, esse é um outro prédio de folhas de bambu, muito fácil de construir. Nós fizemos esse prédio também de 5 prédios na Suíça. Um spa, um alto nível, tudo é feito de madeira, pré-fabricada, componentes pré-fabricados, até a piscina. Aqui é para uma feira em Londres. Esse pavilhão foi feito para essa feira em Londres. Ele também é sustentável, um projeto pequeno, um componente de bioplástico, uma mistura de placas de madeira. Esse também vai ser construído em madeira em Oslo, na Noruega. Esse não vai ser construído. Era um projeto de um aeroporto em Zagreb. Ele ganhou o 2º lugar num concurso. Era também do Shigoban. Ele era 25 vezes maior do que o projeto anterior e realmente um projeto incrível do meu ponto de vista. Nós estamos trabalhando nesse edifício de 7 estrelas. Eu não sei o que é preciso para se tornar um hotel de 5 para 7 estrelas. Ele foi projetado em madeira, algumas coberturas bastante complexas. A madeira está entrando em prédios importantes no mundo inteiro. Aqui é na China, lá no caso era na China. E esse também é do Shigoban, é um edifício que vai ser a sede dessa empresa que ele mencionou, em madeira, 3.000 metros quadrados. É um projeto, um invólucro isolado termicamente, em estrutura de madeira. E agora, eu tenho uma pergunta. Vocês vão ter a Copa do Mundo aqui em 2014 e vocês vão ter os Jogos Olímpicos. E vocês também têm a melhor madeira do mundo inteiro. E a minha proposta é trazer as construções de madeira. Será realmente bom fazer projetos seja um marco como esse. Vamos fazer um estádio aqui. Esse é um estádio em Nice, na França, e nós também falamos sobre Manaus, e vocês têm lá, encontra-se a melhor madeira, e eu acho que realmente isso trará, acelerará, isso seria desenvolvido muito bem aqui por vocês, material natural de vocês. Então, madeira, um material de alta tecnologia. Eu não sei o que vocês acham, a minha opinião é bastante clara. Muito obrigada por sua atenção.